Boa noite, pessoal do Brasil do Povo, com o nosso querido Datena, direto aqui para o Rede TV News. Comigo, Amanda Klein, as principais informações do dia. A Polícia Civil de São Paulo iniciou hoje a reconstituição que matou o policial civil Rafael Moura, na comunidade do Fogaréu, em São Paulo. O responsável pelos disparos foi o sargento da rota, Marcos Augusto Costa Mendes. A reconstituição foi feita no mesmo local onde a ação aconteceu no dia 11 de julho, com um scanner 3D do Instituto de Criminalística. A tecnologia permite mostrar onde estão as marcas de disparos e demais vestígios que podem contribuir para o esclarecimento da dinâmica dos fatos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, com a reconstituição virtual, a expectativa é de que o Ministério Público e o Judiciário tenham mais elementos técnicos para avaliar com precisão a cronologia dos acontecimentos. Um portão de ferro no mesmo corredor onde o policial foi morto e usado pelos traficantes para passar drogas foi derrubado. Imagens da câmera corporal do PM também serão anexadas ao inquérito. O Rede TV News teve acesso à câmera usada pelo policial da rota, autor dos disparos. Nas imagens é possível ver o momento em que os policiais se encontram antes dos tiros. Rafael foi alvejado por 3 disparos. O investigador morreu 5 dias após no hospital. O PM da rota, Marcos Augusto Mendes, foi afastado das funções e indiciado por homicídio com dolo eventual. Ele responde o processo em liberdade. O incêndio atingiu na manhã de hoje moradias construídas sobre palafitas na comunidade Caminho São Sebastião, que fica em Santos, no litoral sul de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 100 casas foram destruídas pelo fogo. Uma mulher de 60 anos morreu após ser retirada e voltar para pegar os pertences. 15 viaturas foram acionadas no combate às chamas. Em nota, a Prefeitura de Santos informou que disponibilizou abrigos provisórios para as famílias atingidas. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra Marlon Brandon Coelho, o MC Pose, acusado de torturar um ex-empresário. No entanto, o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público foi indeferido, ou seja, negado pela Justiça. O repórter Tony Vendramini acompanha esse caso e traz as informações. Tony, boa noite. Primeiro, lembra esse caso para a gente, porque já faz um tempinho, né? Mais ou menos uns 2 anos desse caso do MC Pose e agora teve esse pedido negado. Pois é, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O MC Pose do Rodo e mais 9 pessoas foram denunciados por tortura e extorsão mediante sequestro do Renato Medeiros, que é ex-empresário do cantor. Esse caso aconteceu em 2023. As investigações mostraram que o Renato foi agredido e ameaçado com socos, chutes e uma arma artesanal feita de madeira e pregos, além de ter sido queimado com cigarros. Os agressores queriam que ele confessasse o roubo de uma joia que pertencia ao MC Pose do Rodo. Só que esse crime nunca foi comprovado. Na época, o Ministério Público pediu as prisões do cantor e também de outros 6 envolvidos no caso. Pose também é investigado por apologia ao crime e ligação com o tráfico de drogas. Ele chegou a ficar 5 dias preso em junho, mas foi solto mediante cumprimento de medidas cautelares. Em nota, a defesa do cantor informou que ele vem respeitando as decisões do Poder Judiciário e vai provar que é inocente. Amanda. Obrigada, Tony. E olha, na sessão de abertura dos trabalhos do segundo semestre do Supremo Tribunal Federal, os ministros da Corte saíram em defesa de Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com aquela pesadíssima sanção de restrições financeiras, punições financeiras, não pode nem ter cartão de crédito. Chama-se Lei Magnitsky. Logo na abertura da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, relembrou tentativas de golpe no país e disse que ele e outros ministros do Supremo vivenciaram a ditadura. Por isso, tem o dever de evitar retrocessos. Nós vivemos uma ditadura. Ninguém me contou. Eu estava lá. Nós superamos os ciclos do atraso. E o nosso papel aqui no Supremo Tribunal Federal é o de impedir a volta ao passado. Barroso defendeu a atuação de Alexandre de Moraes no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. As ações penais têm sido conduzidas com observância do devido processo legal, com transparência em todas as fases do julgamento. Não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova.
O Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União também se manifestaram. Diante de assombrosas e inconcebíveis investidas contra o ministro Alexandre de Moraes, pelo desempenho legítimo das suas funções jurisdicionais, invariavelmente submetido às regras de controle do colegiado, assegurar-lhe a solidariedade, a mesma que estendo ao Supremo Tribunal e ao Judiciário brasileiro. Não aceitamos que nenhuma autoridade brasileira, ministro Alexandre de Moraes, seja ameaçada ou punida por estados estrangeiros. O ministro Gilmar Mendes disse que as ações contra Moraes também são sabotagem contra o povo brasileiro. Sem citar nomes, afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro age de maneira covarde e contra os interesses do país. Não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal, num verdadeiro ato de lesa pátria. Também sem citar nomes, Moraes falou dos réus do 8 de janeiro e de Eduardo Bolsonaro. O ministro classificou o grupo como milicianos que atuam contra o próprio país na tentativa de escapar da punição. Não é possível pressões, coações, no sentido de querer obter, repito, entre aspas, um espúrio arquivamento imediato dessas ações penais, sob pena de se prejudicar a economia brasileira, o sustento das pessoas, o trabalho dos brasileiros e das brasileiras. Alexandre de Moraes prometeu concluir o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado neste semestre. O ministro afirmou que o Supremo Tribunal Federal não vai ceder a pressões. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos em território nacional, do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas. As ações prosseguirão. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não perdeu tempo, ele respondeu agora à noite, disse que o aceno de Donald Trump para o presidente Lula é ótimo e que tem certeza que é recíproco. Na semana que vem, o ministro vai conversar com o secretário do Tesouro, o americano Scott Bessent, para um diálogo, uma conversa mais longa e mais focada nas tarifas aplicadas ao Brasil. Mais cedo, Haddad havia afirmado que o Brasil não vai adotar medidas para retaliar, ou seja, responder a taxação americana. Segundo Haddad, o objetivo é encontrar ações de auxílio e proteção às indústrias brasileiras. O ministro disse que nunca foi tomada uma decisão no sentido de retalhar a taxação. Não houve desistência da decisão, porque essa decisão nunca foi tomada. Nós nunca usamos esse verbo para caracterizar as ações que o governo brasileiro vai tomar. São ações de proteção da soberania, proteção da nossa indústria, do nosso agronegócio, da nossa agricultura. Então, são medidas de reação a uma ação, na nossa opinião, injustificável, de proteção da economia brasileira e da soberania brasileira. Haddad disse também que pretende recorrer das sanções americanas em outras esferas. Nós entendemos que há canais competentes onde o Brasil pode defender os seus interesses, na OMC, na Justiça Americana, onde vários empresários, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, estão recorrendo para salvaguardar os seus interesses e os contratos que foram estabelecidos e, sim, buscar os canais diplomáticos competentes para atenuar o efeito da decisão sobre a economia brasileira.
Há poucos meses da COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará, as delegações estrangeiras alertam e reclamam muito dos preços abusivos nos aluguéis dos imóveis disponíveis para o evento. Em aplicativos de hospedagem, algumas diárias superam os R$25 mil. Faltando apenas 100 dias para o início da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Belém, parte dos países que vão participar do evento expressa insatisfação com o que classificou como preços exorbitantes, cobrados pelas hospedagens na capital paraense. O evento, que deve receber cerca de 50 mil participantes em novembro, já enfrenta a sua maior crise logística com a disparada dos preços. A prática, considerada abusiva por representantes internacionais, já motivou pedidos formais para que o evento seja retirado de Belém. Durante o encontro realizado pela Associação de Correspondentes Estrangeiros em parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o presidente da COP30, André Correia do Lago, declarou que países têm pressionado o Brasil a transferir a Conferência Climática da ONU. Ressaltou ainda que parte do setor hoteleiro não se deu conta da gravidade da situação. A questão do preço dos hotéis. A verdade é que, de um ponto de vista estatístico, há uma demonstração de que, se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais. Nos aplicativos de anúncios para hospedagem durante o evento, os preços das diárias chegam até R$25 mil. O advogado imobiliário Dr. Pedro Garcia citou que os preços estão fora da realidade paraense. A organização do evento prospecta em torno de 50 a 70 mil pessoas na capital, que só dispõe de um pouco mais de 20 mil acomodações e hotéis. Inegavelmente, a procura é muito maior que a oferta, o que faz com que os preços sejam inexequíveis, impagáveis e não sejam razoáveis. O esvaziamento do evento já é uma realidade. Países subdesenvolvidos já manifestaram suas dificuldades em locar espaços, hotéis para suas comitivas. Pessoal, uma rápida informação. O presidente Lula acabou de responder aquela declaração do presidente Trump há cerca de 2 horas de que o brasileiro pode ligar para ele quando quiser. O Lula escreveu assim nas redes sociais: sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, empresas e trabalhadores e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. Então, tá aí. Valeu, gente. Boa noite. Um ótimo fim de semana. Amanhã o Rede TV News volta às 7h55. Tchau.